aí, não sei onde você tá treinando na esteira, você vai bater palma agora para o querido e genial Flávio Augusto. Muito obrigada. Obrigado, nossa, muito obrigado. Obrigado. Eu vou fazer só um ajustezinho na sua apresentação, que eu não fiz IPO ainda. Não é? Que Ah, não, você quando você coloca a sua vendeu. eu vendi tudo, exatamente. Você vendeu. IPO é quando você vende um pedaço na bolsa de valores. Não, eu vendi tudo, Eu tudo, amo que é tudo. o ainda. É o ainda, Mas é vai o ainda. ter o Talvez um dia, IPO. talvez. Falei errado, falei venda. Tô nervosa, para. Não, tá bom, tá tudo certo. Volta. Mentira. Não. Sabe uma coisa que eu acho muito legal de você? Que eu já vi você atuando em vários jeitos diferentes. Então, assim, você está ali com o Caio, só os dois conversando. Ou você está com galeras diferentes respondendo dúvida. Alguns dos eventos que vocês fazem de perguntas e respostas. Uhum. Cara, é impressionante que por mais que você não tenha nenhuma noção do negócio da pessoa, você não esteja ali, eu vejo as pessoas às vezes virem com um problema da vida dela, e aí o Flávio, em 2 segundos, ele tipo, não, essa é uma ideia horrível. Você vai ter que fazer isso daqui porque eu já sei, em 5 segundos. Aí você fala, como você sabe? E o cara não tá certo. E eu acho isso muito interessante, assim, de você conseguir resolver problemas e olhar pra frente e ter essa visão de longo prazo. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Porque, óbvio, eu quero que as pessoas tenham um aprendizado aqui e possam ter esse espaço ali pra aprender algo novo com alguém que elas admiram como você. Eu quero poder proporcionar isso. Mas eu queria também entender, porque eu acho que tudo que a gente é na vida adulta é um reflexo muito da nossa infância, das crenças e dos princípios e de como a gente foi criado e o que a gente passou. E isso não necessariamente determina a gente, porque na vida adulta a gente pode lidar com a nossa infância de uma forma diferente. Como era o Flávio criança? Quais são as suas lembranças de infância? Você acha que teve algo da sua infância que te tornou o homem que você é hoje? Que impactou para que você fosse esse cara? Bom, a minha infância, que eu me lembro, Isa, foi, acho que a primeira idade, que eu me lembro assim, com uns 5 anos de idade. Não é? Foi a primeira vez que eu fui expulso da escola. Né? 5? Com 5 anos, exatamente. Fui expulso do jardim da infância. Não é? Eu usava uma bota ortopédica. E aí eu dei um chute na canela da professora, né? Que a professora me agarrou assim, balançou. Engraçado, eu lembro da cara da professora, da cena da professora me dando uma chacoalhada assim, sabe? Eu dei um chute na canela dela. Aí eu fui expulso. Foi a primeira vez que eu fui expulso. Mas, assim, a minha primeira lembrança foi essa. Não é? Mas a minha infância, eu fui criado por vó, né? Então, minha avó foi a maior referência que eu tive. Porque meus pais trabalhavam. Meu pai era militar, viajava muito. E minha mãe tinha 2 empregos. Então, eu ficava muito com a minha avó. Então, a minha avó foi uma lavadeira mineira, lavadeira que criou 3 filhos, foi abandonado pelo marido, e criou 3 filhos lavando roupa. Morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e não tinha máquina de lavar, não é? Então era na mão. Então, sabe aquelas moças que carregavam a trouxa de roupa na cabeça assim? Então, essa era a minha avó. Com 30 e poucos anos, ela começou esse empreendimento. Não é? Ela captava cliente, que eram as clientes dela, e lavava, passava e entregava as roupas. Ela criou 3 filhos, dentre eles a minha mãe. Então, essa mulher foi a pessoa com quem eu convivi grande parte da minha vida, na minha infância. Eu adorava minha avó. Eu não dormia abraçado com a minha avó, eu abraçava com as pernas, né? Adorava minha avó. E minha avó partiu agora em 2021, né? Com 90 aninhos. Sempre sorridente, sempre para cima. O que eu aprendi com a minha avó foram 3 coisas, 3 pilares. A minha avó tinha 3 pilares na vida dela. O primeiro pilar era a oração. Era uma mulher de oração, uma mulher de fé. Ela é uma mulher que tinha fé, porque eu acho que sustentar 3 filhos, lavando roupa, morando na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tem que ser uma mulher de fé. Segundo, o pilar dela é amor, porque ela era apaixonada por aquelas 3 crianças. O que ela fazia, dedicou a vida dela àquelas 3 crianças. E o terceiro pilar dela era trabalho. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, trabalho era um pilar importante. Era fé, amor e trabalho. Os 3 pilares da minha avó. Você lembra dela te falar isso? Ou você via ela ser isso? Eu não lembro dela definir dessa forma. Eu via isso. E depois você definiu?
Recentemente, refletindo. Sim. E, aliás, o dia que ela morreu, no enterro dela, foi a primeira vez que eu falei isso. Não é? Foi a primeira vez que eu falei que a vida dela foi uma vida de fé, amor e trabalho. E ela era a referência da família, não é? Porque dela vieram todas essas coisas. E é engraçado, porque você disse que na infância ela era essa referência porque você via no exemplo, Isso. mas depois que tudo aconteceu na sua vida até hoje, né, até pouco tempo Fez atrás, mais sentido ainda para mim. que fez sentido. É. Então, às vezes, a gente nem vê racionalmente o sentido, mas a gente vai agindo com base no exemplo, né? Sim, porque nós aprendemos com o exemplo. No fundo, sem saber, o exemplo acaba sendo a maneira mais forte de você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Você pode falar alguma coisa, mas se você se comportar de outra forma, vale o teu comportamento muito mais do que aquilo que você fala. Então, eu via. Minha avó trabalhava o tempo todo, era uma mulher de fé. O amor dela por todos os filhos e netos era uma coisa inacreditável. E isso sempre ficou muito pautado, né? Ela, com 90 anos de idade, trabalhava pra caramba. E aí de nós, se falasse para ela não trabalhar, era a vida dela. Então ela estava sempre em casa, fazendo alguma coisa, responsável por isso. Não, vó, não faz isso não. Ela queria fazer. Você teve uma fase rebelde? Tive. Quando eu fui expulso pela segunda vez da escola, Você tinha quantos anos? 8? tinha 17. Oh, deu um tempão aí pra Deu. segunda expulsão. Deu. Porque eu fui militar. Então, a minha primeira grande conquista foi passar num concurso militar. Que enfim, quem era da classe média baixa, é muito comum a carreira militar te atrair. Meu pai era militar, mas meu pai era sargento, era um militar de baixa patente. Então eu pensei assim, poxa, eu tinha essa vontade de evoluir, de melhorar, eu vou ser oficial das Forças Armadas. Mas como eu estudei em escolas públicas, e escola pública é muito ruim, eu não tinha a menor chance de passar num concurso, muito menos do que eu achava, do que eu sabia, do que eu tinha consciência que não tinha condições de passar, mas eu tinha o desejo de passar. E acreditava que eu pudesse conseguir passar naquele concurso. O concurso ele tinha 30 mil inscritos, acontecia uma vez por ano, para 200 vagas. Então é 1.500 vagas, 1.500 candidatos por vaga. Isso é mais concorrido que medicina. Gente, ele é muito rápido pra conta, tá? Fez uma outra conta. Então, se tantas pessoas é tantas coisas. Eu faço conta fácil. Jura? Faço, conta bem fácil. Cara, pra mim é. Aí 1, volta 2, divide, voltou 12? Não. Eu faço conta bem fácil. Mas justamente por causa dessa época. Porque o que acontece? Matemática, inclusive, era uma matéria bem difícil. Não é? A matemática cobrada nesse concurso era equivalente a vestibulares do IME, do ITA, que geralmente são bem alto nível, e era do mesmo nível, não é? Do nível muito parecido. Então eram 30 mil candidatos para 200 vagas, ou seja, eu tinha que ser um entre 1.500 para conseguir uma vaga ali. E aí a minha mãe, que era professora, minha mãe era professora do município e do estado. Sabe que professora ganha pouquinho, né? No município e no estado. Então ela dava. Quando eu fui para a 8ª série, o Colégio Naval ele era um ensino médio. Ele é até hoje. A pessoa faz o ensino médio no Colégio Naval, já sendo militar. Não é o colégio militar, onde você não é militar, é filho de militar, mas o Colégio Naval você já é militar e você está fazendo o seu ensino médio. E depois que você termina, você vai para a Escola Naval, que fica no Rio de Janeiro, que é ensino superior, e você se forma oficial da Marinha. E aí, quando minha mãe ficou sabendo que eu tinha interesse em ser militar e queria fazer essa prova, ela me matriculou numa escola particular, eu sempre estudei em escola pública, numa escola que fosse me preparar, que fosse mais forte e pudesse me preparar para essa prova. E essa escola ficava 2h30 da minha casa. Então eu tinha que todo dia de manhãzinha pegar um ônibus cheio e 2h30 começou a minha saga de ônibus aí. Entrando em ônibus lotado, cheio, cruzando o Rio de Janeiro, a periferia toda, até chegar em Madureira, onde ficava essa escola. E eu ia estudar esse ano todo nessa escola para, no final, fazer a prova. Esse era o meu plano. O que eu não sabia
é que não só eu não seria aprovado nesse concurso, não ia conseguir passar naquele ano, como quase ficaria reprovado na escola. Porque era muito mais difícil do que... No fundo, eu estava acostumado com outro nível de matemática, de português, de redação, de história, geografia, química, física, tudo que eram as matérias que eu tinha que estudar ali na 8ª série. Era um nível bem diferente. Então, assim, eu consegui passar na 8ª série, assim, meio com 2 recuperações ali, meio raspando, e o concurso nem se fala, muito distante. Eu fiquei entre os 30 mil candidatos, devo ter ficado ali entre os 25 mil primeiros. Bem distante.